Eu até resgatei uma declaração recente do presidente Bolsonaro, justamente em referência à Caixa Preta, que foi até fazia parte, né, da campanha dele, da plataforma de campanha eleitoral. E ele disse o seguinte, agora em junho ou julho de 2021, não é Caixa Preta aquela lá, tudo foi aprovado por alteração de medidas provisórias, não foi Caixa Preta na verdade, está aberto aquilo lá. Eu também pensava que era Caixa Preta. Está aberto no site do BNDES os empréstimos todos para os outros países aí. Acho que é um pouco o que o senhor estava falando agora. Quer dizer que houve uma mitificação em torno dessa Caixa Preta, porque vocês fizeram alguns relatórios de inteligência que custaram quase 50 milhões de reais aos cofres públicos para analisar empréstimos, por exemplo, a JBS, Eldorado, Bertin, e não encontrou-se nenhum indício de corrupção ali. No primeiro esclarecimento, o custo dessa auditoria que você se referiu, ela foi no total de 40 milhões de reais e ela foi contratada durante o governo do presidente Michel Temer. Essa gestão do BNDES apenas concluiu o trabalho em questão e aprovamos um custo adicional de 2 milhões para uma parte de tecnologia que faltava ser feita. Então, os 40 milhões de reais foram contratados e aprovados durante a gestão do Michel Temer e não durante a gestão do presidente Bolsonaro. E essa declaração do presidente, e ele com muita humildade reconhece essa visão, porque não é algo mistificado como você colocou, é algo complexo, é difícil de entender. Se você somar os empréstimos que a gente fez apenas para o grupo JBS e o grupo Odebrecht, a valor de hoje a gente fala de 90 bilhões de reais. Então são 90 bilhões de reais para apenas 2 grupos econômicos. Esse calote de 1,5 bi de dólar que eu mencionei em relação a Venezuela, Cuba e Moçambique. E esse arcabouço legislativo, normas infralegais, aprovações de Câmara de Exportação, são temas muito complexos. Então é super razoável um cidadão que está na sua cadeira olhar aquilo e falar assim, caramba, teve crime, teve ilegalidade. E no final, a Justiça investigou isso de trás para frente, diversos casos, TCU, Ministério Público, CGU, e nada de ilegal foi encontrado no BNDES até hoje, nenhuma simples irregularidade. Então toda essa investigação que foi feita mostrou que o banco, em termos operacionais e de execução da política pública, ele foi coerente, ele fez o que foi pedido pelo Congresso, pelo governo federal à época. E aí tem mais uma perna dessa história, mano, que é bom a gente lembrar. Mas eu precisava de dinheiro para fazer esse aporte no BNDES. Pois bem, do valor aportado no BNDES, 400 bilhões de reais foram declarados como aportes irregulares pelo TCU esse ano. Então, de um lado, você tinha política pública que pode se questionar muito a razão dela existir e por que ela existia, e de outro lado, o aporte financeiro para fazer jus àquelas montas foi aportado de forma irregular. Então, no final, o BNDES virou o vilão da história, mas era um arcabouço que compunha uma história muito mais ampla do que pura e simplesmente o banco. E repito, até hoje, com várias e várias investigações, nenhuma simples ilegalidade foi encontrada dentro do banco. E o nosso dever é explicar, esclarecer, e se vier outro tema, a gente vai continuar esclarecendo isso de novo. É uma postura proativa de esclarecimento. Constantino.